Esse estudo bíblico é baseado no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 12, e tem como tema os pecados que separam o homem da salvação. No primeiro momento, vemos a imagem representando Deus, de um lado, e de outro, uma família representando toda a humanidade, toda a raça humana. E percebemos que entre a humanidade e Deus existe um abismo. Esse abismo é por causa do pecado, porque a palavra de Deus nos ensina, em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6:23, nos diz que o salário do pecado é a morte. E em Isaías 59:2 nos diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, percebemos que somos pecadores, merecemos a morte e estamos separados de Deus. O homem separado de Deus por causa do pecado. Mas o próprio Deus não deseja que essa separação continue. Não deseja que permaneça assim as coisas. Por isso, ele mesmo providenciou uma forma de acabar com essa separação, de acabar com esse abismo. Então, temos, num segundo momento, o abismo de a humanidade de outro e a solução que vem do próprio Deus, que foi enviar seu Filho ao mundo para nos salvar. E a forma que ele fez isso foi porque teve a coragem de dar a sua vida por nós lá na cruz. Através do sacrifício de Jesus, do sangue dele que foi derramado, o sangue desse justo, nós somos perdoados por Deus. E através da sua ressurreição, podemos agora ter acesso a Deus. Pois a cruz nos fala da solução. Quando Jesus morre na cruz, ele soluciona o problema do pecado. E quando ele ressuscita dos mortos, ele soluciona o problema da morte. Por isso, a obra de Jesus na cruz é perfeita e ela nos reconcilia com Deus. Jesus nos leva a Deus. Ele mesmo disse em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus veio ao mundo para levar o homem a Deus, para que essa reconciliação fosse possível. Então, percebemos que, até aqui, que o problema é o pecado que nos separa de Deus. Mas a solução existe, ela é Jesus, e Jesus nos reconcilia com Deus. Num terceiro momento, no entanto, percebemos novamente Deus de um lado, a humanidade de outro, a solução que é Jesus, mas agora percebemos que existe um abismo entre a humanidade e a solução, ou entre a humanidade e a salvação. Por isso, nós precisamos entender que existem pecados que separam o homem de ser salvo. Baseado no texto de João, capítulo 1, versículo 10, que diz que Jesus, o Verbo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Podemos, nesse versículo, entender que o primeiro pecado que separa o homem da salvação é o pecado de não querer conhecer a Jesus. Ele é o único caminho para Deus. Ele é a única solução. Então, se nos
mantemos indiferentes e não conhecemos a Ele pela sua palavra, não temos como ser salvos. Porém, se conhecemos, precisamos avançar nesse conhecimento e não ficar apenas no conhecimento, porque a palavra nos ensina de um segundo pecado. Então, além de não querer conhecer a Jesus, existe o segundo pecado que separa o homem da salvação, baseado em João capítulo 1, versículo 11, que diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Podemos entender que o segundo pecado que separa o homem da salvação é o pecado de não querer receber a Jesus. Quando Jesus ressuscitou, voltou para o céu e enviou o seu Espírito aqui na terra. E o seu Espírito habita dentro de todo o coração que crê nele. Então, receber a Jesus é a mesma coisa que crer. E a Bíblia ensina em Efésios 2, 8 e 9 que a salvação é pela fé. Diz nesse texto que pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Que a salvação não é de obras para que ninguém se glorie. Então, crer em Cristo é receber o Espírito dele dentro de nós. A palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando cremos em Cristo, recebemos o Espírito dele em nossas vidas. Então, nos livramos de cometer esses dois pecados. Mas aqueles que não conhecem e não recebem a Jesus, não podem ser salvos. E, num último momento, então, nós percebemos que todos aqueles que conhecem a Jesus e que recebem a Jesus, entregam suas vidas a Ele, essas pessoas podem ter a certeza da vida eterna, a certeza da salvação, porque a palavra de Deus nos ensina em João capítulo 1, versículo 12, que quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. A saber, se tornam filhos de Deus os que creem no seu nome. Então, ser nascido de novo é receber a Jesus em nossas vidas. E quando isso acontece, podemos ter a certeza que somos salvos. Então, somos salvos por receber a Jesus em nossas vidas pela fé.